Por que frequentar a igreja é essencial? Parte 6. Frequentar a igreja é mais do que uma prática religiosa. É um chamado de Deus para estar em comunhão com os irmãos e fortalecer-se na fé. A igreja é o local onde recebemos ensinamento das Escrituras. Nela somos edificados e encorajados a viver conforme a vontade de Deus para que, quando o grande dia chegar, estejamos preparados para encontrar com o Senhor. 16º. A igreja está prestes a ser arrebatada. O arrebatamento é uma promessa de Deus para aqueles que creem em Cristo e estão preparados e vigilantes na expectativa desse grande dia glorioso. Ao estarmos presentes na igreja e comprometidos com o reino de Deus, não só nos preparamos espiritualmente, mas também ajudamos uns aos outros a permanecer firmes na fé. A Bíblia nos ensina que a igreja não é apenas um edifício físico, mas uma comunidade de crentes unidos em Cristo, vivendo em comunhão e aguardando ansiosamente a volta do Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo diz: "E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos." Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a viver em unidade e a participar ativamente na vida da igreja, pois é nela que encontramos crescimento espiritual, apoio e edificação mútuo para estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Jesus, em sua oração sacerdotal, expressa a importância da unidade entre nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 21. A unidade na igreja é um testemunho poderoso ao mundo e nos encoraja a estarmos preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Além disso, a unidade demonstra abertamente que somos seus discípulos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos exortados: "Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." A palavra de Deus nos exorta a não deixarmos de congregar-nos, especialmente à medida que vemos aquele grande dia se aproximando. O dia mencionado aqui refere-se ao arrebatamento iminente da igreja e o retorno de Cristo. O termo arrebatamento iminente significa que a igreja está prestes a ser arrebatada, podendo isso ocorrer a qualquer momento. O retorno de Cristo, também conhecido como o Dia do Senhor, é um evento central na escatologia bíblica, ou seja, no estudo das últimas coisas. Este evento ocorrerá após o arrebatamento, no período de 7 anos de tribulação. Este evento é aguardado com grande expectativa pelos cristãos, pois representa o momento em que Jesus Cristo voltará à terra com sua noiva de forma visível e gloriosa para salvar o povo de Israel, julgar o anticristo, o falso profeta, as nações e estabelecer seu reino milenar. Nesta mensagem, irei destacar 5 pontos importantes para estarmos preparados e vigilantes para esse grande dia glorioso. Primeiro ponto: expectativa e preparação. Diversos textos bíblicos falam sobre a necessidade de estarmos preparados para o retorno de Cristo, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A exemplo de Noé e sua família, precisamos estar na expectativa desse grande dia maravilhoso e, sobretudo, preparados para esse grande evento. Em Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42, Jesus revela como será o arrebatamento e nos adverte para estarmos preparados. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Estes versículos enfatizam a importância de estarmos não somente na expectativa, mas também em estado de total vigilância e santidade, pois o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Aleluia! Assim como o tsunami de 2004, também conhecido como o tsunami do Oceano Índico, que resultou na morte de aproximadamente 230 mil a 280 mil pessoas. Essa catástrofe natural tirou de forma surpreendente a vida de milhares de pessoas em várias nações, incluindo Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e Maldivas, entre outras. Assim também será o arrebatamento da igreja, que ocorrerá de forma inesperada em todas as nações do mundo. Portanto, estejamos preparados para não sermos pegos de surpresa. Jesus disse: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Lucas, capítulo 21, versículo 35. Segundo ponto, esperança e redenção. Para os cristãos, o arrebatamento da igreja é um evento de grande esperança. Ele marca o cumprimento das promessas de Deus e a plena redenção dos seus filhos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo descreve: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Aqui vemos o retorno glorioso de nosso Senhor, destacando que ele descerá do céu com grande manifestação, acompanhado pela voz de um arcanjo e o som da trombeta de Deus. Esse evento marcará a ressurreição dos mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Em seguida, os vivos serão arrebatados para encontrarem com o Senhor nos ares. Essa promessa de encontro e união eterna com o Senhor é uma fonte profunda de esperança para nós, assegurando que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna com Deus. Aleluia! Essa promessa é um lembrete da fidelidade de Deus e do destino glorioso reservado para aqueles que creem no sacrifício de seu Filho amado, Jesus Cristo. Terceiro ponto, santidade e vida pura. A iminência do retorno de Cristo incentiva os cristãos a viverem de maneira santa e irrepreensível. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, somos exortados: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A expectativa de encontrar-se com o Senhor deve nos levar a uma vida de integridade, verdadeiro amor e dedicação ao serviço de Deus. Portanto, estar inserido na igreja nos ajuda a viver uma vida santa, mantendo-nos firmes na fé e preparados para esse glorioso evento. Aleluia! Quarto ponto, evangelização e testemunho. A certeza de que o arrebatamento está prestes a ocorrer também deve nos motivar a compartilhar o evangelho. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Este desejo de Deus para a salvação de todos deve nos encorajar a cumprir nossa missão evangelística. Ouça o que Deus diz pela boca do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quinto e último ponto, perseverança e esperança.
falar do arrebatamento da igreja não é falar de escapismo, nem fugir dos problemas, responsabilidades ou da realidade cotidiana, como alguns pensam e falam ironicamente. Pelo contrário, é uma demonstração de amor na propagação de uma mensagem poderosa de consolo e esperança para o povo de Deus, que vive neste mundo de incertezas, aflições e dificuldades. Sabemos que, apesar das tribulações presentes, um futuro glorioso nos aguarda. Aleluia! Em Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo nos lembra: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que possamos valorizar e investir em nossa participação na igreja, edificando-nos uns aos outros e vivendo em unidade como corpo de Cristo. Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça, preparando-nos para esse glorioso dia em que seremos arrebatados, para estarmos com o Senhor eternamente. Aleluia! Lembre-se, queridos, que cada culto, cada reunião na igreja é uma oportunidade de estar mais perto de Deus e de nos prepararmos para a grande promessa do arrebatamento. Portanto, não deixe de congregar-se, pois juntos fortalecemos nossa fé e nos preparamos para esse glorioso encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Bem, queridos, chegamos ao final da sexta parte desta mensagem. Portanto, não deixe de frequentar a sua igreja. E se porventura você está afastado da casa de Deus, reconcilia-te com Ele agora mesmo, pois o Pai amoroso te espera ansiosamente de braços abertos. Creia nisto. E se por acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. E seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.